Olá pessoal, tudo bem? A gente continua a saga de discutir as diversas formas pelas quais a moeda foi vista no sistema econômico e agora chegou a vez de discutirmos, tá? Estou só colocando a caneta aqui, de discutirmos a maneira pela qual a chamada economia novoclássica, tá? Ou os modelos, nesse caso, o modelo monetário novoclássico, enxergou esse fenômeno que a gente vem discutindo já há algum tempo, que é a moeda. Então, o nosso objetivo aqui é discutir a teoria da moeda para a perspectiva novoclássica, tá? É isso que a gente vai fazer e para contextualizar, né, aquilo que a gente conversa agora, o modo pelo qual o novo classicismo enxerga a moeda é colocando-a como mais neutra do que aquilo que Friedman colocou. Então, Friedman precede, a gente já viu, por isso que a gente estudou Friedman antes, né? Friedman precede o novo classicismo, tá? Então, alguns, inclusive, analistas econômicos, né, vão chamar o novo classicismo de monetarismo de segunda geração, tudo bem? E o que quer dizer, né, a moeda ser ainda mais neutra na perspectiva novoclássica do que aquilo que ela é na perspectiva monetarista? Bem, quer dizer que a moeda aqui causará impactos de curtíssimo prazo e ao longo do tempo, tá? Esses impactos, inclusive, deixam de acontecer quando surpresas monetárias feitas pelo Banco Central rolam na economia, tá? Existe uma perspectiva dentro do novo classicismo, inclusive, que entende a moeda super neutra. A gente verá isso aqui, tá? É por isso que está colocado este termo, a visão novoclássica é mais radical na forma pela qual ela compreende a capacidade da moeda a causar, digamos, alterações na atividade econômica. A visão novoclássica, tá, vai entender que a moeda ela é, assim, digamos, alterações permanentes na economia, ela é incapaz. Para uma perspectiva do novo classicismo, que é a que a gente verá, no curtíssimo prazo ela pode causar, tá, alguma coisa na economia, veremos. Mas tem uma perspectiva, inclusive, que é a da superneutralidade da moeda para o novo classicismo, que dirá que a moeda é plenamente incapaz, tá, de causar qualquer forma de alteração no lado real da economia, tá? O principal expoente da perspectiva novoclássica, para o que a gente estudará em geral, para a perspectiva novoclássica, tá? Como uma perspectiva econômica, é o Robert Lucas. Tá? A gente vai ver daqui a pouco a crítica de Lucas, então já saibam que o que a gente está apresentando hoje aqui é muito baseado neste economista, tá? Ganhador do Prêmio Nobel, para os íntimos chamados de Bob Lucas, e para outros teóricos dentro da perspectiva novoclássica, as indicações seriam, por exemplo, Kydland, Wallace, Thomas Sargent, tá? A gente tem o Prescott também, que são economistas que pertencem a essa perspectiva chamada novoclássica, mas o grande expoente dela é o Robert Lucas, tá? É o cara que vai dar, de certa forma, o start na perspectiva que a gente hoje conhece como novoclássica. E é importante dizer também que vocês verão, em algum momento da formação de economista que vocês seguem, modelos chamados, por exemplo, de ciclo real de negócios, né? E esses modelos fazem parte da perspectiva novoclássica. Tá? Então, beleza, feita a contextualização de que os novoclássicos enxergam a moeda de uma forma mais neutra do que o próprio monetarismo já a enxergava, né? Entendamos qual é a diferença entre novo classicismo e monetarismo. Tá? Qual é a diferença entre o monetarismo que é colocado por Friedman e a perspectiva teórica da moeda colocada pelos novoclássicos? Bem, Friedman dizia, né, que as expectativas, e está aqui o grande elemento, tá, diferenciador da perspectiva monetarista com a perspectiva novoclássica. Friedman dizia, monetarista que ele era, que as expectativas são adaptativas, isso é, elas olham exclusivamente para o passado para pensar, para formar, para esperar um futuro. Então essas expectativas são do tipo
forward looking, tá? Opa, backward looking, tá? Ato falho por quê? Porque as expectativas dos novoclássicos são forward looking, por isso que eu cometi esse ato falho aqui, tá? O que é a perspectiva novoclássica do forward looking? Bem, quer dizer que as expectativas, tá? Elas têm uma natureza que se chamou de expectativas racionais, tá? Essa expectativa racional é cara a Muth, que Robert Lucas vê essa hipótese das expectativas racionais e traz para a economia para desenvolver o seu modelo, né? E o que quer dizer a expectativa racional? Quer dizer que os agentes, quando eles estão, tá, ou formando, esperando alguma coisa do futuro, eles olham, tá, para trás, mas olham também para frente, eles olham também para o presente, porque é dessa forma que eles vão conseguir maximizar toda a informação disponível, tá? Então, sendo o agente um formador de expectativa olhando para o futuro, tá? Ele terá uma expectativa do tipo forward looking, mas não nos esqueçamos, quando ele olha para o futuro, ele também olha para o passado e ele também olha para o presente. Isso daqui forma, tá, o agente maximizador de informações, o agente que tem expectativa racional. Foi com base, tá, na expectativa racional e fazendo, tá, uma análise de como que os monetaristas enxergavam as expectativas, lembremos-nos, é do tipo backward looking, que Robert Lucas, o grande expoente do novo classicismo, vai chamar, tá, vai criar, melhor dizendo, a sua crítica à maneira pela qual as expectativas eram vistas nos modelos que o precederam, os neoclássicos keynesianos, o modelo de Friedman. Isso ficou conhecido como a crítica de Lucas. É muito importante, portanto, que vocês gravem, tá, esse nome, a crítica de Lucas. O que é a crítica de Lucas? É isso que a gente acabou de ver, mas para ser didático e para fazer com que vocês aprendam, tá, eu vou repetir a crítica de Lucas em outros termos, mas dizendo o que a gente acabou de conversar. Então vamos lá. Tá? O que é a crítica de Lucas? Bem, os modelos anteriores a ele, neoclássicos keynesianos, mas sobretudo Friedman, que era o paradigma monetarista, o paradigma da teoria monetária, que precede, tá, a teorização que Lucas faz da moeda, diziam, esses modelos todos, né, que as expectativas sobre o futuro baseavam-se, tá, só em variáveis do passado, causando daí uma inconsistência entre o que se espera que virá do futuro e o que foi. Ou seja, não quer dizer basicamente que ao olhar o passado e pensar o futuro, critica Lucas em Friedman, tá? O futuro será uma repetição daquilo que está no passado e mais do que isso, já, os agentes eles não olham especificamente para o passado, adaptando-o ao presente. Tá? Lucas vai dizer não. Os agentes olham para todos os lados, para trás, para frente, tá? E para o presente, e assim eles conseguem maximizar toda a informação disponível, a bem de conhecerem a realidade econômica e tomarem as suas decisões. Portanto, a crítica de Lucas é a crítica feita por ele a maneira pela qual as expectativas eram colocadas pelos modelos que o precederam, mas sobretudo pelo modelo de Friedman, friedmaniano, modelo monetarista, que era, tá, naquele momento em que Lucas está desenvolvendo a sua teoria, o mainstream da explicação da moeda na teoria econômica. Tudo bem? Então, o modelo de Friedman previa, como a gente colocou aqui, que as expectativas eram especificamente adaptativas porque backward looking adaptavam o passado ao presente. Friedman tinha essa concepção e o Robert Lucas vai olhar e vai fazer o seguinte, não é assim. As expectativas são racionais, isso quer dizer que o agente maximiza as fontes de informação quando ele olha para trás, para frente, para o passado, portanto, para o futuro e para o presente. Tá? Então, é assim, dirá Lucas, que as expectativas precisam ser consideradas na teoria econômica. Quem não considerou assim, por exemplo, Friedman sofrerá, tá, uma crítica. Eis a crítica de Lucas. Tudo bem? Feito isso, vamos entender, portanto, o modelo, tá, monetário
novo clássico, para a gente chegar, inclusive, lá na frente no que seria a política monetária ótima para essa perspectiva teórica. Bora lá? Tá? Então, vamos lá, o modelo monetário novo clássico, é muita coisa, né? Novo clássico, neoclássico, keynesiano, neoclássico. Se eu me confundir aqui, troquei algumas vezes, não faz mal, eu sei que vocês conseguem perceber que eu estou no meio desse baralho todo, dizendo de uma carta, querendo falar da outra, tá? Tenho certeza que vocês acompanham isso. Para a gente entender o modelo monetário novo clássico, a gente parte de uma curva de oferta de Lucas, mas resolvida para o emprego. Tá? Curva de oferta normalmente é resolvida para o preço, e daí o preço tem alguma relação, tá, com a demanda da economia, por exemplo, o produto, por exemplo, o nível de emprego, tudo bem? O que a gente fez aqui para poder entender o modelo monetarista, porque a gente está olhando para a moeda, então o modelo monetário ou monetarista no sentido não da teoria monetarista, mas monetarista porque está olhando para a moeda, então eu vou parar de usar monetarista, vou usar monetário. Para a gente entender o modelo monetário novo clássico, a gente simplesmente resolve a curva de oferta tendo a variável explicada, tá, como o desemprego, tudo bem? E desemprego dependerá do que nesta perspectiva? Bem, dependerá da diferença do nível de preço, sendo que, portanto, nós veremos esse pontinho aqui que quer dizer somente dinâmica, tá? Variação no tempo, tudo bem? Portanto, nós teremos como explicação do nível de emprego efetivo, tá? A diferença entre o nível de preço, a variação dos preços, variação essa bolinha aqui em cima, dinâmica, tá? PT, ou seja, qual é a inflação efetiva menos descontada da inflação E. O que é isso? Esse sobrescrito, o E quer dizer basicamente a inflação esperada, tudo bem? Normalmente poderia se colocar também variação assim, ó, não faz mal, é muito visto, tá? Mas essa bolinha aqui em cima, ó, já indica a variação, tudo bem? O que define os preços esperados na perspectiva novo-clássica? Bem, os preços esperados são um conjunto esperado, né, da variação de preço, considerando IT, dado IT. O que é IT? Tá? Toda a informação disponível. Desculpem esse menos um, esqueçam esse menos um. O que é IT? É toda a informação disponível, está aqui colocado. Tinha mudado isso daqui, não sei por que ficou, tá? Então, IT é toda a informação disponível naquele momento para aquela tomada de decisão. Tudo bem? Então vejam, o preço esperado considera, tá, absolutamente todas as informações disponíveis aos agentes para que eles tomem, tá, uma determinada decisão de qual será o preço esperado. Tá? E o que é que define o nível de preço, tá? Ou melhor aqui, o mais correto a dizer, tá, é o que define a variação, tá, efetiva do nível de preço. O que define isso daqui? Ó? Isso daqui é a mesma coisa colocada nessa simbolização, tá? O que define qual vai ser o comportamento do nível de preço, né? Vejam, isso daqui é muito revelador da perspectiva novoclássica. O que define o comportamento do nível de preço é o comportamento da oferta de moeda, da moeda colocada em circulação. Portanto, a variação de preço depende da variação do volume de moeda em circulação. Tudo bem? Vejam, a gente viu isso onde, né? A gente viu isso quando a gente estudava TQM, basicamente, nesses termos aqui colocados, né? Quando a gente vai para Friedman, por exemplo, a gente vê que tem várias variáveis condicionando a demanda por moeda, tá? E daí a gente chega em uma forma pela qual a moeda impacta a economia, tá? E ela vai impactar lá em Friedman, lá no modelo monetarista no curto prazo, tá? Aqui, a moeda só terá capacidade de causar qualquer diferença na maneira pela qual a economia acontece se existirem, tá, esses FII aqui. O que esses FII colocam na economia? Eles colocam, tá, choques que acontecem sem que a gente saiba, choques aleatórios. Eu tenho certeza que vocês várias vezes ouviram alguém dizer, isso foi aleatório. Auléu se usa muito aqui no Brasil, pelo menos lá em Minas se usa muito o auléu,
está falando ao léu, está falando aleatoriamente. Que quer dizer o quê? Bem, são choques que vêm de forma surpresa, tá? São choques inesperados. Essas surpresas, a gente verá como é que elas vêm para a economia, mas somente elas podem causar alguma diferença na maneira pela qual a economia se comporta. Daí, vejam, a gente vai ter uma repercussão, inclusive sobre o quê? Sobre o nível de preços. Percebam a maneira pela qual a economia novoclássica é muito restrita, como ela enxerga efetivamente que a variação do nível de preço de uma economia, a variação do nível de preço de uma economia acontece, tá, digamos, quase que exclusivamente pelos choques, pelas variações da oferta de moeda, isso daqui pode ser esperado, não tem problema, mas, sobretudo, por choques, né, que virão e modificarão aquilo que os agentes estão esperando na economia. Tá? E eles estão esperando o quê? Um determinado comportamento dos preços, que, por sua vez, decorre de um determinado volume de moeda que eles esperam de um momento A a um momento B. Tudo bem? Então veja, é tudo muito fechado e está tudo muito centrado em os agentes conhecerem o volume de moeda que o Banco Central normalmente coloca em circulação a cada período. Tá? O que é que fará alguma variação na economia? Quando vier algum choque do nada, algum choque aleatório. Mas percebam onde é que esse choque vai repercutir, em última instância, sobre o nível de preços. Tá? Beleza, o que vai ser o preço esperado? A gente já está falando sobre isso há algum tempo. Em outras palavras, o nível de preço esperado será, tá, a variação do volume em circulação de moeda. Tá? Então vejam, isso daqui nada mais é do que a gente colocar em termos expectacionais, tá, a própria variação do nível de preço. Já a gente sabe, tá? Os agentes sabem que a variação de nível de preço depende do volume de moeda em circulação. Então, o que eles vão esperar de variação de preço ao longo do tempo? A variação do estoque de moeda. E lembrem-se, IT, eles têm todas as informações necessárias. Tá? Então, em equilíbrio, tá? Em equilíbrio, se a gente tem a economia funcionando sem esse FII acontecer, tá? Sem esse choque monetário que vem de forma aleatória, a economia estará em seu equilíbrio e nós estaremos em uma situação em que o desemprego efetivo estará no seu nível natural. Tá? Se não acontece nenhum choque na economia, isso daqui é o caso. Né? Mas se choques aleatórios acontecem na economia, a gente vai ter diferença entre a taxa de desemprego efetivo e a taxa de desemprego natural. Tá? Desemprego natural é o pleno emprego da economia, tudo bem? Para que a gente consiga ver a maneira pela qual choques aleatórios alteram o desemprego efetivo do seu ponto de equilíbrio natural, tá? Façamos uma coisa super simples. A gente pega a curva de oferta do Lucas aqui, tá? E a gente vai meramente substituir o que define a dinâmica, tá, da variação de preço efetivo e da variação de preço esperada pelos agentes. A gente já sabe. O que define a dinâmica de variação de preço? A variação do estoque de moeda em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, sem choques aleatórios. O que define a variação esperada de preço pelos agentes? A variação esperada de moeda. A gente já definiu isso tudo aqui, ó. Tá? Aqui está a variação do nível de preços e aqui está a variação esperada do nível de preços. Tudo depende do comportamento da moeda, tudo bem? Então vamos simplesmente substituir essas coisas na curva de oferta de Lucas, tá? Que é uma curva de Phillips, mas resolvida para o desemprego, tudo bem? Substituamos, portanto, o comportamento da variação da moeda, da variação esperada da moeda nos indicadores de variação de preço e a gente chega a esta equação que vai nos dizer qual é a relação entre desemprego efetivo e natural e comportamento da moeda. Por quê? Porque percebam, tá? A moeda é que causa variações de nível de preço nessa perspectiva e vamos entender se a moeda consegue, em última instância, se houver algum choque,
variar o nível de desemprego efetivo em relação ao seu nível natural. Tudo bem? Então é isso que a gente vê agora, tá? Quando é que a política monetária afeta variáveis reais? Bem, quando choque surpresa, né, quando choques aleatórios de moeda colocada, tá, em circulação sem que os agentes saibam, acontece. Quem é que vai fazer isso? Só os governantes conseguem fazer isso. Tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, a variação do estoque de moeda vai, tá? A gente tem uma variaçãozinha, um parâmetrozinho aqui, psi, tá? A variação do estoque de moeda efetivo, tá, consegue explicar, ela vai depender, melhor dizendo, é explicada da relação entre o desemprego efetivo e o desemprego natural. Mas se a gente quer causar alguma diferença na economia, tá, a gente vai dar um choque, tudo bem? Um choque aqui que fará com que, tá, a gente tenha algum volume de moeda que não era esperado existir, mas que os governantes resolveram fazer. Tá? Então essa é a lógica dessa colocação. Percebam, não houvesse, tá, esse choque, o que nós teríamos seria especificamente, tá, o mercado de trabalho, portanto, a oferta de trabalho gerando a oferta de bens e serviços, dizendo qual seria a variação da moeda em circulação. Tudo bem? Vamos lá, qual é a moeda esperada pelos agentes na economia? Bem, é só aquilo que vem do lado, tá? A variação de moeda esperada pelos agentes é aquilo que vem lá do lado, tá, real da economia, mais uma vez. Terá de variação de moeda esperada aquilo que nós percebermos, agentes de expectativas racionais que somos nesse modelo, aquilo que a gente perceber que será, tá, a diferença do comportamento do mercado de trabalho, do comportamento, portanto, do mercado de bens e serviços que está dado pelo, tá, pelo comportamento das variáveis de desemprego efetivo em relação ao natural. Vejam, estou chamando a atenção do que aqui? Que o lado real da economia é quem vai ditar o que é necessário que se tenha de variação de moeda. Não é um choque surpresa, não é um choque aleatório, tá, dos governantes, tudo bem? Mas a gente quer ver, o que a gente está basicamente aqui explorando é a maneira pela qual choques surpresa, choques aleatórios de moeda impactam na economia. É isso que a gente está tentando entender. Então, por isso que a gente está aqui transformando, tá, as variações de moeda efetiva, que é isso daqui, e esperada, tá, para poder inserir esse choque aleatório e ver como é que esse choque aqui impacta a economia. Então, vamos lá. Tá? A gente traz essa curva de oferta de Lucas, tá, resolvido para o desemprego e tendo como variáveis explicativas os comportamentos da variação esperada e da variação concreta, esperada e concreta da moeda, que a gente acabou de derivar, tá? A gente traz isso para cá porque a gente vai colocar aqui agora as duas especificações de moeda, tá, que a gente acabou de definir. A primeira, a variação efetiva do estoque de moeda, em que governantes podem dar choque surpresa. A segunda, tá, a variação esperada da oferta de moeda, em que choques surpresas não acontecerão. Por quê? Porque os agentes não esperam que esse tipo de choque aconteça. E é só porque eles não esperam que em primeiro momento esse tipo de choque aconteça, tá, que não será colocada na função que explica o quanto eles esperam de variação de moeda, tá, qualquer choque aleatório. É óbvio, aleatório eles não esperam, tudo bem? Se fosse esperado, estaria ali dentro. Tá? Então, substituindo o que é a efetividade de variação da moeda e o que é aquilo que se espera de variação de moeda na curva de oferta de Lucas resolvida para o desemprego, tá? E com variáveis explicativas em termos de volume de moeda, tá? O que a gente tem? Substituamos MT aqui e o MET, tá, aqui. Logo, aqui é uma mera distribuição, não preciso perder tempo com vocês fazendo a distribuição, mas basicamente o que está acontecendo é essa distribuição, mas essa distribuição considerando as variáveis que especificam cada uma dessas duas outras variáveis, tudo bem? No final das contas vai ter um imenso trabalho de corte, vejam aqui, tá? Um imenso trabalho de corte, que nos faz, em última instância, chegar
ao que definirá o volume, tá, de emprego efetivo, que é o que? Bem, basicamente é o alfa, né? Alfa é maior do que zero, portanto é um número positivo, tá? Isso aqui é maior do que zero, que nos explica o seguinte, tá? Quanto é que da variação da moeda efetiva em relação à esperada, ou se a gente tivesse lá na curva de Lucas original, quanto é da variação do nível de preço efetivo, tá? Da diferença do nível de preço efetivo com relação ao nível de preço esperado, que se tem de impacto sobre a taxa efetiva de desemprego. Então é um parâmetro que mede, tá, o quanto que a diferença da variável explicativa da curva de oferta resolvida para o desemprego afeta o nível efetivo de desemprego. Tudo bem? Então esse alfa significa isso, o impacto da diferença dos preços esperados com relação ao efetivo, ou o impacto, tá, da diferença da moeda esperada com relação à moeda efetiva sobre a taxa de desemprego. É isso que esse alfa explica, enquanto que o φ é o choque aleatório. Então percebamos, né? Se existe um choque aleatório feito pelo governo, né? Se existe esse choque, o que acontecerá em última instância é que esse choque fará com que o desemprego efetivo, né, seja menor do que o desemprego natural. Então a economia vai abaixo em termos de desemprego do que ela poderia ir. Percebam, é mais ou menos o seguinte, tá? Pensem só para fazer uma relação aqui e ilustrar para vocês que a taxa natural de desemprego seja 5. Se nós temos alguma coisa que está deduzindo desses 5, significa que a taxa efetiva de desemprego, por exemplo, vai ser necessariamente, porque é uma dedução, uma subtração aqui, tá, menor do que a natural. Tudo bem? Então percebam, o que causou a taxa efetiva de desemprego ser menor do que a taxa natural, que é aquela que a economia efetivamente aguenta, dada a sua estrutura, tá, de mercado de trabalho e de produção? O que causou isso foi esse choque monetário. Tudo bem? E é só assim que a política monetária será capaz de afetar variáveis reais. Tá? Disse para vocês no modelo super neutro, por fim, né? Disse para vocês que no modelo super neutro, disse lá no começo da aula, né? A gente não vai ter choque nenhum. Por quê? Porque a dinâmica de variação dos preços, portanto, a dinâmica de variação da moeda, ela é estritamente conhecida pelos agentes, de forma que choques aleatórios não podem acontecer. No fundo, o modelo novoclássico, ele traz exatamente essa conclusão ou essa informação, qual seja, tá? Ao longo do tempo, os agentes vão, como eles conhecem todas as informações e têm capacidade de processá-las, eles vão entendendo o que é que o Banco Central faz quando, ele, por exemplo, ele faz choques surpresa do volume de moeda em circulação. Então eles colocam isso nos seus cálculos, de modo que em algum momento, tá, não haverá mais nenhuma forma de impacto das ações do Banco Central. Então no médio prazo, ou talvez até no curto prazo, tá, os agentes aprendem que o Banco Central faz choques aleatórios, eles conseguem entender isso. E choque aleatório, como a gente viu, vai ter especificamente resultados sobre o nível de preço, mas não sobre a variação do desemprego, ou que é a mesma coisa em outra variável, variação do produto. Isso daqui não acontecerá. Pode acontecer, tá, no curtíssimo prazo, enquanto esse choque aqui vigorar. Tá? Mas os agentes, como eles usam toda a informação disponível, IT, eles aprendem em algum momento que esse choque acontece. Então, mesmo no modelo que considera que a moeda terá efeitos de curtíssimo prazo, no passar do tempo, com o aprendizado que os agentes têm acerca de como a autoridade monetária causa esses choques, isso daí entra como conjunto de informação que o agente se baseia para tomar decisão, e a partir disso, em algum momento, a moeda se torna super neutra, porque os agentes sabem, inclusive, quando os choques virão, de forma que a gente sempre terá a economia no seu equilíbrio de emprego, ou seja, circundando a taxa natural de desemprego. O que eu quero dizer com isso? Bem, entendam, em síntese disso daqui, tá? O que estou comentando disso é basicamente o seguinte: tem quem parta na perspectiva novoclássica de que a moeda é super neutra de partida.
Tem quem aceite, tá, que a moeda pode causar no curtíssimo prazo alguma variação pelo choque surpresa, mas quem aceita que a moeda pode causar variação no curtíssimo prazo pelo choque surpresa, entende que ao longo do tempo, pela expectativa racional, tá, lembra da crítica de Lucas, pelas expectativas racionais, pela expectativa racional, chamem como quiser, os agentes passam a incorporar, tá, os choques aleatórios como uma atividade normal do Banco Central, de modo que, quando eles estiverem formando o nível esperado de preços, eles trazem, tá, dentro dessa expectativa, dentro daquilo que forma essa expectativa, o choque monetário. Desse jeito, a moeda em algum momento passa a ser super neutra. No fundo, por um viés, por um olhar ou pelo outro, tá, por aqueles que acreditam de partida que a moeda é super neutra, mas também para aqueles que acreditam que a moeda no curtíssimo prazo pode causar algum efeito, no, tá, decorrer da dinâmica do modelo de explicação da moeda novo clássico, sempre se chega no mesmo lugar. A moeda é neutra na economia. Vejamos isso graficamente, como é que isso acontece, tá? Bem, vem um choque monetário inesperado, portanto, tá, a gente tem uma variação da moeda que é diferente daquilo que os agentes esperavam, tudo bem? Isso daqui vai ter que culminar em alguma coisa que nos coloque que a variação de preço ficou diferente da variação de preço esperada. A gente já sabe disso, porque dentro aqui, ó, desses dois elementos de efetivo, dessas duas variáveis de efetivo, ou seja, a variação da moeda efetiva e a variação dos preços efetivos, agora nós temos lá um FII, tá, que aconteceu, que foi um choque aleatório. Tudo bem. O que esse choque aleatório causa, né? Ele é surpresa, ele é inesperado, ele não está dentro do conjunto de informação que os agentes estão considerando, né? O que acontece? Os empresários, eles vão achar que está acontecendo um aumento de demanda, tá? Eles expandem por isso a produção, com isso eles vão gerar no curto prazo maior emprego, tá? Tá tendo maior demanda, mas esse maior emprego reproduz uma maior demanda ainda mais, tem um efeito multiplicadorzinho ali. Tem-se maior receita marginal, ou seja, os empresários estão vendendo mais e daí eles estão tendo maior retorno, ou seja, maior faturamento, ou seja, maior receita. E com isso, né, eles permitem algum aumento de salário, tudo bem, o que eleva o seu custo marginal de produção. Percebam, a produção ela está acompanhando um determinado equilíbrio ali de receita marginal maior com custo marginal maior, tá? Mas a questão é que isso tudo veio do quê? De um choque e não efetivamente de um aumento de oferta de trabalho que gerou, por sua vez, o maior conjunto de produção, ou seja, não vem do lado real da economia, das condições concretas de produção que aquela economia tem. Ao longo do tempo, como a informação é plenamente acessível e plenamente calculável pelos agentes, porque eles têm expectativas racionais, eles vão perceber que o que aconteceu foi meramente um choque, uma enganação, tá? Uma trapaça da autoridade monetária que colocou só mais moeda em circulação, mas isso não foi efetivamente um aumento da produção. Tá? Desse jeito, o que vai acontecer? Tá? Tanto empregados quanto empresários vão acabar reduzindo, tá, o processo produtivo. Como é que o empregado reduz o processo produtivo? Ele para de ofertar seu emprego porque percebeu meramente que o que aconteceu foi chegar a moeda de alguma forma na sua mão, mas essa maior moeda que chegou na sua mão também vai ser acompanhada por um maior nível de preço, tá? Porque se a gente está tendo aumento de custo marginal de produção, o preço vai aumentar para acompanhar esse aumento de custo. Os empresários, por sua vez, também percebem que foram enganados, porque o que está acontecendo não é uma maior disposição na oferta de trabalho, é meramente, tá, um choque, um empurrãozinho que a economia leva no curto prazo pela entrada de moeda, tá? E no final das contas, o que se tem é que não há, tá, uma maior produção constante de riqueza, mas há o que vejamos aqui neste gráfico. Tá? Então a economia toda está funcionando nesse ponto A aqui, nesse gráfico, tá? À direita nós temos uma relação entre desemprego e preço, e no gráfico à esquerda nós temos uma relação entre produto, tá, e preço, tudo bem? O ponto inicial de equilíbrio é esse ponto A, que está, né, vamos entender tudo pelas forças de oferta e demanda, que está no ponto de equilíbrio, vejam, da oferta de longo prazo, em que nós estamos na incapacidade de se ampliar a oferta de trabalho, porque a gente já está no
no ponto de pleno emprego, está na taxa natural de desemprego. Por isso que a quantidade, vejam, ela é impossível de ser mudado, que é representado por uma curva, uma reta, mas tudo no mundo, no universo é curva, porque o universo é curva. Então, por uma reta vertical, tudo bem? Então, esse é o ponto de equilíbrio inicial. Vem o choque monetário, né? O FII entra em ação, é mais moeda, né, que está colocada em ação, isso aumenta a capacidade de demanda, né? E o que os empresários fazem? Eles vão reagir, tá? Inicialmente fazendo o quê? Não estamos no pontilhado ainda, tá? Então a gente está na curva de demanda do choque e na curva de oferta de curto prazo, tá? E essa curva de oferta, percebam, ela teve uma reação aqui. O que é essa reação, tá? Aumentou-se a produção. Vejam, a gente antes estava nessa produção A aqui e agora a gente vem parar na produção B. Uma maior produção que implicou, tá, uma maior contratação de trabalhadores. Vejam, né, que a taxa natural de desemprego vai ter um nível efetivo de desemprego agora que é, tá, menor do que a taxa natural. Então, no curto prazo, percebam, parece que está tudo indo bem, maravilha, vamos continuar nisso. Mas, tá, os empresários passam a perceber que o que está acontecendo na economia não é uma maior oferta de trabalhadores lá no mercado de trabalho, tá? É meramente um choque que fez com que os trabalhadores tivessem maior capacidade de demanda, tá? E com isso, maior receita para o trabalhador, o que permitiu um aumento de salários, e daí gera-se, por exemplo, o que a gente vai chamar de espiral salários-preço, ou preço-salário, que é o seguinte: agora o salário subiu, o preço sobe, daqui a pouco, tá, pode ter uma nova pressão para que exista aumento de salário novamente, mas em última instância, o que é que nós teremos? Nós teremos que os preços agora, tá, subirão na economia. Agora a gente vai voltar para o ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio do quê? Do pleno emprego, daquilo que a economia consegue estruturalmente digamos, produzir, tá? Ofertar, tudo bem? Como é que esse ponto de oferta de longo prazo, como é que esse ponto de desemprego natural será novamente alcançado, tá? Vejam, a gente estava nessa curva de oferta de curto prazo e de repente a gente tem uma curva de oferta de curto prazo, uma nova, mas que está aqui, choque, que significa um deslocamento, tá, para, basicamente, a esquerda da curva de oferta, o que vai representar que reduziu-se a produção. Veja, vamos para o ponto C aqui, tudo bem? A gente estava no B, tá? Tá tudo refletido em termos de desemprego aqui. Portanto, a gente reduziu para o volume inicial de produção, mas vejam, houve um deslocamento da curva de oferta, tá? Que agora tem no seu ponto C, em relação ao ponto A inicial, um nível maior, tá? Sim, por quê? Porque os custos de produção se elevaram, tá? E com isso os preços se elevaram, mas efetivamente a produção permanentemente não se elevou porque ela não poderia se elevar, uma vez que a economia já estava em quê? Em seu ponto de pleno emprego, ou seja, na incapacidade de a produção se expandir, ou seja, na inelasticidade de oferta. Tá? Por quê? Porque a economia já estava no seu equilíbrio e meramente um choque monetário FI é incapaz de mudar a capacidade de estrutura produtiva dessa economia. É isso que está aqui representado. Então, em última instância, como a relação, tá, de salários mudou na economia, porque os empresários iludidos que estavam de que a economia era no fundo produzindo mais, com mais oferta de trabalho, mas não era isso, era só um choque monetário, os empresários aumentaram os salários e para que eles pudessem, portanto, em última instância, continuar tendo a receita marginal que permitisse que pagassem maiores salários, eles subiram também o preço. É por isso que agora o ponto de equilíbrio é o mesmo da produção, mas a preços maiores. Portanto, veja, a gente volta no gráfico da direita, a gente volta para onde a economia não poderia ter saído do seu ponto estrutural de equilíbrio, o desemprego natural, tudo bem? Mas a preços maiores. Em última instância, o que o choque monetário causou? Logo, o choque monetário exclusivamente causou uma permanente maior, tá? Um permanente maior nível de preços.
Tá? Foi só isso que o choque monetário foi capaz de fazer. É a isso que se chama neutralidade da moeda. Se esse ajuste tivesse acontecido imediatamente, tá, a gente teria a superneutralidade da moeda. Como a gente permitiu que no curtíssimo prazo as coisas se reajustassem, a moeda que ainda permitiu algum choque, mas que exclusivamente culminou em maior nível de preço quando o choque se dissipou. É isso, tá? Pois bem, se é assim que a política monetária causa choque na economia, como é que a gente tem, portanto, o processo de proteger a economia desses choques? Qual é a política monetária ótima? Tá? A melhor política monetária é aquela que segue regras conhecidas, por exemplo, o regime de metas de inflação. Tá? E essas regras precisam ser críveis, nós veremos aqui embaixo essa relação de credibilidade. Dessa forma, não se geram expectativas desconfiadas com relação ao que o Banco Central quer fazer, tá? E assim sendo, né, nem empresários farão, se não existir desconfiança com relação ao Banco Central, nem empresários farão marcação altista de preço e nem trabalhadores farão marcação altista de salários naquela espiral preço-salário, salário-preço, preço-salário, salário-preço que eu expliquei para vocês, que leva em última instância a economia a ter um nível maior de preços em geral, em preços em agregado, tudo bem? Então, a colocação de regras de política monetária é a melhor forma de se conduzir a política, tá, do Banco Central, é a política ótima da moeda, é a política monetária ótima. Tá? Aqui, essa discussão ainda traz consigo a necessidade, tá, de se construir credibilidade, porque sim, os agentes naquela IT, naquela formação de informação, naquela formação do conjunto de dados que formam a cabeça do agente, né, a credibilidade faz com que eles efetivamente acreditem que o Banco Central não dará os seus choques monetários, tudo bem? Então, o que é que ajuda a construir essa credibilidade? Bem, independência do Banco Central, assunto quente, porque no Brasil a gente discutiu uma outra coisa há algumas semanas atrás, aqui nesse março de 2021, quando eu gravo essa aula. Tá? No Brasil a gente discutiu isso daqui, ó, autonomia, já explico para vocês. Mas bem, o que é a independência do Banco Central? É basicamente a autoridade monetária buscar, tá, a estabilidade de preço isolada de qualquer forma de influência política que pode acontecer. Qual é o nome que se dá a essa influência política? Viés inflacionário. Tá? Vou falar do viés inflacionário aqui, mas antes disso, deixa só explicar para vocês a diferença entre independência e autonomia. O Brasil definiu isso daqui, ó, autonomia. O que é isso? Na autonomia, tá, o Banco Central não define as metas que ele vai buscar. Algum outro agente, tá, vai definir, no caso brasileiro, o Conselho Monetário Nacional, e o Banco Central tem autonomia operacional para poder buscar, tá, a consecução das metas que o Conselho Monetário Nacional definiu. Se o Banco Central do Brasil fosse definido enquanto independente, ele colocaria qual é a meta de inflação que ele vai buscar. Tá? No Brasil não foi isso, tudo bem? Essas duas palavras, independência e autonomia, na literatura da economia monetária, elas são usadas de formas bem diferentes, por hora, formas inclusive intercambiáveis, chama-se independência por hora de autonomia política, mas na convenção, tá, de quem está militando na economia monetária há algum tempo, isso que eu acabei de aqui explicar para vocês, isso que está inclusive no livro Economia Monetária e Financeira, do Fernando Cardim de Carvalho e outros, que eu passo como referência básica para vocês, tá? Independência é isso que eu acabei de explicar, que é o Banco Central definir quais são as metas que ele vai buscar, por exemplo, como o Banco Central Europeu, como o Federal Reserve norte-americano, eles definem qual é a meta de inflação que eles vão buscar. O Fed, por exemplo, o Banco Central americano, tem a capacidade de escolher, inclusive, o que ele vai escolher em termos de meta, de mandato, tudo bem? Então é o grau último de independência que se tem. No caso brasileiro, não. O Conselho Monetário Nacional é que vai definir qual é o número, a meta de inflação que o Banco Central perseguirá, e o Banco Central daí tem independência para perseguir essa meta usando os instrumentos da forma que ele achar melhor. É isso que é autonomia, foi isso que foi definido aqui no Brasil, e autonomia, portanto, é convencionalmente isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Uma autonomia de instrumentos, mas não uma autonomia de decidir qual é o número da inflação que ele buscará, e nem, tá, como é no caso americano, uma autonomia de decidir o que é a função do Banco Central lá.
Tudo bem? Aqui a gente não tem isso, por isso que aqui foi definido, no fundo, a autonomia do Banco Central, tá? Agora em janeiro ou fevereiro de 2021. Tudo bem? Já não me lembro mais porque o tempo está voando. Tá? Pois bem, então voltemos agora, tá, para a questão do viés inflacionário que eu disse que explicaria para vocês, para a gente poder encerrar essa conversa. Vamos lá, o trinômio credibilidade, reputação e delegação. Aqui eu explico o viés inflacionário para vocês. Então, o viés inflacionário que eu disse aqui, vou explicar aqui, tá? Olha só. Se existir independência do Banco Central, que a gente viu aqui, tá? Os dirigentes, os diretores, o presidente do Banco Central ficam imunes ao viés inflacionário. Agora, o que é o viés inflacionário? Bem, é uma hipótese de que os políticos fazem choques monetários buscando reduzir o desemprego efetivo em relação à sua taxa natural, isso daqui que a gente acabou de ver, ó, tá? E eles fazem isso, tá? Mesmo que só tenha efeito temporariamente, porque eles querem benefícios políticos. Tudo bem? Mas quando se faz o choque monetário, o Banco Central vai perder credibilidade e a reputação do Banco Central e de seus dirigentes é ruim, porque eles padeceram e foram influenciados politicamente, tá? Pela necessidade ou vontade que os políticos têm de fazer com que, próximo às eleições, sobretudo, é o que a gente chama de ciclo político, o desemprego efetivo se reduza. Tá? Então, vejam, qual é a solução para isso? Bem, o Banco Central Independente, né, que segue regra conhecida, ele, tá, fará com que os dirigentes, os diretores e o presidente do Banco Central tenham a delegação e a liberdade de fazer com que as regras sejam percebidas e efetivadas, e assim se tenha o que é crucial aqui, a estabilidade de preços. Se isso, tá, é feito ao longo do tempo, o Banco Central ganha credibilidade, constrói, gera uma boa reputação e confiança dos agentes na economia de que não se terão choques monetários que causarão, em última instância, variação de preço, tá, maior do que aquilo que era esperado pelos agentes, e assim os agentes daqui a pouco começam a considerar quanto, né, as suas expectativas de preço futuro, quanto que serão enganados pelo Banco Central. Mas se nada disso acontece, o que se tem é uma boa reputação, o que se tem, né, é credibilidade. A forma de se fazer isso é buscando regras monetárias claras, colocadas no corpo da legislação e que a sociedade inteira saiba, e que quem consiga colocar essas regras e a perseguir sejam bancos centrais, tá, independentes, portanto, bancos centrais que tenham, né, em que a sociedade delegou ao Banco Central, aos seus dirigentes e presidente, tá, o poder de definir qual será a meta de inflação a ser perseguida. Isso daqui é definido, tá? Dando-se as costas à vontade política, e com isso o Banco Central cria boa reputação ao longo do tempo, quer dizer que ele é confiável, os agentes acreditam no Banco Central, e essa, tá, crença no Banco Central, essa credibilidade do Banco Central entra no conjunto de informação que os agentes têm, de modo que a economia não entra, tá, em espirais de preço-salário, ela mantém o melhor e menor nível de preço possível, definido exclusivamente pelo lado real da economia, ou seja, pela estrutura de oferta de trabalho, capacidade de trabalho, ou seja, produtividade, e, por fim, pelo pleno produto que aquela economia consegue ter, ou seja, pelo lado real da economia, porque, no fundo, é só isso que importa em qualquer modelo em que a moeda é neutra, como é o modelo novoclássico. Tudo bem? Um grande abraço.